Na hora do nosso raio-x pelo Brasil. Hoje nós vamos conhecer a realidade da Bahia. A capital do estado é Salvador. A cidade é conhecida por seu carnaval e também seu centro histórico. E por falar em centro histórico, a Arquidiocese de São Salvador foi a primeira do Brasil e por isso é chamada de Primaz. E para a gente conhecer um pouco mais dessa realidade, principalmente nesse período de pandemia, a gente vai aqui aos dados do estado da Bahia, que vão aparecer aqui. População 14.873.064 habitantes. Os casos de Covid-19, casos confirmados 148.179, infelizmente. As mortes somam até agora 3.182, por isso a gente mostra aqui para a gente ter uma dimensão da realidade um pouco do estado da Bahia, para onde a gente vai com o nosso raio-x. E quem conversa com a gente para conhecer um pouco mais da realidade da Arquidiocese de São Salvador é o cardeal Dom Sérgio da Rocha. Dom Sérgio, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. A gente sabe, né, Dom Sérgio, que a Arquidiocese de São Salvador é muito atuante, mais de 300 obras sociais. Mas diante dessa pandemia, como é que a igreja se reorganizou para atender às necessidades, principalmente, né, das famílias mais pobres? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Então, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Luara. Fico muito contente de participar mais uma vez da Central da Esperança, me dirigir a tantos irmãos e irmãs através da TV Aparecida. E, naturalmente, que a situação aqui em Salvador, como em toda a Bahia, exige uma atuação sempre maior da própria igreja. Nós vivemos um tempo que deve ser de solidariedade, um tempo de maior solidariedade com aqueles que mais sofrem as consequências da pandemia. Todos nós, de alguma maneira, sofremos, mas temos que dar especial atenção aos enfermos, às suas famílias, mas também aos mais pobres, aos mais fragilizados. Há uma situação que já vem muito antes da própria pandemia que nós estamos sofrendo, isto é, situações de pobreza, de desemprego, nós já sempre temos, infelizmente. Mas é claro que a pandemia vem agravar ainda mais tudo isso e exigir da igreja iniciativas concretas de partilha, de solidariedade e comunhão. Creio que nós devemos continuar a olhar com especial atenção, primeiramente, os enfermos, suas famílias, os que cuidam deles nas casas, nos hospitais, merece maior atenção de nossa parte, a devida assistência pastoral, dentro das limitações todas desse tempo de pandemia, e também os mais pobres, mais fragilizados, necessitam ainda mais dessa solidariedade. Há uma tendência justa em preocupar-se com a sustentação de uma comunidade eclesial e, de fato, nós precisamos, sim, redobrar os esforços, porque também não é fácil para as nossas comunidades a própria sustentação econômica da sua vida, da sua ação pastoral, mas é claro que isto não pode nos levar jamais a descuidar do serviço da caridade, da atenção aos mais pobres, da solidariedade com aqueles que mais sofrem. Dom Sérgio, boa tarde para o senhor. A Arquidiocese de São Salvador tem mais de 100 paróquias divididas em 5 cidades, então é uma arquidiocese grande. E quando a gente fala 300 obras sociais, também é um número importante que a gente deve destacar. Como que na prática vocês prestam assistência a essas famílias, a essas pessoas que o senhor acabou de citar? Veja, primeiramente é bom a gente ter presente que, como já foi dito aí, são muitos projetos sociais que já vêm vindo muito antes da pandemia, e assim deve ser na vida da igreja. A pandemia pode ser uma ocasião especial para darmos mais atenção, mas na verdade nós devemos já ter constantemente essas ações de caridade, solidariedade com os mais pobres e sofredores. Então aqui é bom ter claro que boa parte daquilo que nós temos feito já vinha anteriormente e é claro que no tempo da pandemia nós temos limitações também para a ação mais presencial das nossas pastorais sociais ou das iniciativas de solidariedade, mas não deixamos de ter. De um modo geral,
nós temos procurado dar assistência através da solidariedade, da partilha, com aquelas famílias que vivem em situação mais difícil. Então, nas paróquias já se tinha um certo número de famílias que estavam sendo assistidas, podemos dizer assim, pela comunidade, como ocorre em toda parte. Mas nós temos situações novas causadas pelo desemprego e também, é claro, pelo agravamento das situações que estão aí no dia a dia das famílias. Então, nós temos pedido às comunidades que estejam atentas, não basta só aquilo que se faz em geral. Nós temos sim iniciativas que vão continuar de um modo geral, mas nós precisamos olhar concretamente as famílias que ali estão. Então, há um pedido para que as nossas comunidades, os nossos padres, agentes de pastoral, possam estar atentos às famílias, aquelas que já eram, na verdade, atendidas, elas têm necessidade ainda mais da ação solidária da igreja, mas também dessas novas situações. E é claro, como eu dizia há pouco, não nos esqueçamos dos doentes, das famílias que têm necessidade de presença fraterna, de solidariedade e de assistência espiritual, porque nesse tempo de pandemia a saúde espiritual, estar bem espiritualmente também certamente nos ajuda ainda mais a superar o desafio que aí está. Outra situação que desafia é das pessoas que não têm não só uma moradia adequada, isso boa parte, nós sabemos, da nossa população, mas os que nem têm uma casa, aqueles que são moradores de rua, aqueles que vivem mais nas ruas. Então nós estamos pedindo que se dê uma atenção ainda maior para esses irmãos e irmãs que vivem em situação de rua, porque, é claro, se a pandemia faz sofrer a todos, é um risco para todos, para esses irmãos e irmãs mais ainda. E o receio que nós temos é que cresça ainda mais essas pessoas que estão em situação de rua, justamente pelas dificuldades que nós temos da sustentação digna das próprias famílias, de ter uma casa, de ter um ambiente adequado ali para poder viver e até se proteger da pandemia. Ora, se dentro de casa as pessoas já estão expostas, correm certo risco, imagine então quem está fora, quem está aí nas ruas. Então, precisamos, sem dúvida, de ações. A Pastoral do Povo de Rua já tem a sua atuação, mas nós precisamos redobrar o empenho para que essas pessoas tenham a devida atenção. Dom Sérgio, sem dúvida nenhuma, os moradores em situação de rua formam uma das populações mais vulneráveis nesse período de pandemia. Agora a gente sabe, né, Dom Sérgio, que o baiano é um povo acolhedor, solidário. Temos um grande exemplo com Santa Dulce dos Pobres. Agora, com essa pandemia, como é que os leigos têm atuado para ajudar nessas obras sociais da Arquidiocese de São Salvador? Bem, nós temos tantas obras sociais que pode parecer que não tenhamos gente suficiente. Não, graças a Deus temos bastante gente empenhada nas obras sociais, porém é claro que não é suficiente. Precisamos de mais gente ainda, porque durante a pandemia há quem, por ser de grupo de risco, não tem como atuar mais diretamente nas obras sociais. Mas nós temos a participação das pessoas em ações concretas de caridade, como a questão das cestas básicas, que tem continuado a serem distribuídas e agora com mais atenção ainda. Mas é claro, nós temos aí os nossos leigos e leigas atuando nos movimentos que promovem a caridade com os pobres, das ações nossas, e eles fazem isso como? Não é só ajudando lá localmente, continuam de alguma maneira unidos, muitas vezes online, para pensar melhor como é que se faz ali o dia a dia. Mas em todas as obras sociais nós sempre tivemos muitos leigos e temos dedicados ao trabalho concreto ali que se apresenta em cada comunidade. É muito grande, há uma diversidade grande de situações na própria Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Então, em cada parte, em cada paróquia, cada comunidade, há situações específicas, mas em todas nós temos, sim, leigos atuantes. Agora, tem bastante gente, sim, mas precisamos de mais gente ainda, porque os fiéis leigos e leigas têm um papel importante dentro da igreja, mas é claro que esse papel no dia a dia da sociedade, no meio das situações de sofrimento, torna-se cada vez maior. Temos na igreja gente que faz a sua atuação
junto aos mais pobres, aos enfermos, a partir das pastorais que estão atuando. É claro, não deixaram de atuar, a não ser aqueles que são de grupos de risco, ou então pessoas que estão fazendo isso mais nas suas casas, online ou por redes sociais. Mas nós temos aí muita gente também atuando espontaneamente. Nós temos que lembrar aqui que há pessoas que espontaneamente fazem aquilo que está ao seu alcance. Eu dou muito valor àquilo que se faz espontaneamente, mas sem dúvida que nós precisamos cada vez mais da ação caritativa, isso é, da caridade vivida em comunidade, de ações comunitárias, isso é, daquela comunidade estar atenta às situações que ela tem dentro do seu território, ali aquela paróquia sobretudo, e se o padre sempre terá um papel fundamental, claro que os leigos que estão ali têm esse papel de estarem atentos, de poder nos ajudar a olhar para aquelas situações. E, é claro, nos ajudar também a encontrar soluções, porque não quer dizer que os leigos só cumprem aquilo que já está determinado, sobretudo no campo da ação social. Nós precisamos ainda mais da atuação dos leigos e leigas, ajudando a pensar as ações concretas que são feitas ali. Mas há pastorais, há movimentos, há serviços mais variados que estão com as suas iniciativas de solidariedade e de partilha, contando sempre com muitos leigos e leigas, aos quais agradecemos muitíssimo. Dom Sérgio, a gente quer agradecer a sua entrevista, trazer um pouco dessa realidade da Arquidiocese de São Salvador e Primaz do Brasil e parabenizar também todas as iniciativas que são de extrema importância para levar dignidade às famílias. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. E eu que agradeço a vocês essa oportunidade de estar mais uma vez me dirigindo a tanta gente através da TV Aparecida. Agradeço que vocês sejam portadores da esperança, como tem sido, que nos ajudem a viver da esperança, da solidariedade, especialmente no meio daqueles irmãos e irmãs que mais sofrem. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe a vocês e a todos que estão unidos a nós pela TV Aparecida. Amém. Nós que agradecemos aqui da Central da Esperança, o senhor atendendo o nosso convite. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na TV Aparecida.